Olá, que alegria falar com você. Eu sou o Leonardo e hoje eu quero trazer um assunto muito interessante. Você já foi tentado alguma vez? Você tem sido tentado? Como você tem reagido às tentações da vida, às tentações do dia a dia? Hoje eu quero trazer uma história para você, uma história real que aconteceu há muitos anos atrás. E eu quero que você preste muita atenção nas lições dessa história. Vamos aprender com a palavra do Senhor. O que o Senhor quer nos trazer no dia de hoje? Que você possa receber essa palavra para que ela venha alegrar, para que ela venha fortalecer, para que ela venha ajudar você na sua caminhada, na sua jornada, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se você fosse um jovem de 18 anos e estivesse sozinho no seu quarto, se preparando para ir dormir, e de repente entrasse uma mulher muito bonita? Mas calma, eu não terminei ainda. Ela está seminua. Isso mesmo, está usando apenas uma micro peça íntima. Mas tem um detalhe. Você está noivo, mas a sua noiva mora em outra cidade e vocês se veem apenas no final de semana. Imaginou a cena? Agora me responda com toda sinceridade, o que você faria? Se tiver coragem, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Eu sou Leonardo e hoje eu vou falar sobre essa história real que aconteceu comigo. Isso mesmo, essa história aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu ainda não conhecia a Jesus. Hoje eu vou te contar todos os detalhes. Entenda que tudo que vivemos, devemos sempre tirar lições que possam melhorar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Existem muitas formas de aprendizado, mas as mais comuns são aprender com os nossos erros ou aprender observando com os erros e acertos de outras pessoas. Eu espero que esse vídeo ajude você a tomar boas decisões na sua vida. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não perca mais tempo, se inscreva e faça parte dessa comunidade que tem crescido a cada dia. Já clica no botão de curtir. Existe uma história na Bíblia de um jovem chamado José, que viveu algo semelhante ao que eu vivi. Mas na época, eu não tinha ouvido falar da história de José do Egito. Você já conhece a história dele? Está relatado no livro de Gênesis 37, do 12 ao 36. José foi o penúltimo filho de Jacó, ou Israel, como passou a ser chamado após ter lutado com Deus e ter resistido até o fim. Está registrado em Gênesis 32, do 22 ao 31. Ele era o filho de Raquel, a esposa preferida do seu pai. Sempre foi o filho amado e andava sempre com o seu pai, o qual o protegia e o bajulava, lhe dando atenção e presentes, o que deixava seus irmãos mais velhos com inveja e raiva dele. Certa vez, José teve um sonho onde o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Essa era a profecia que iria selar a sua vida. Após contar o sonho para a família, todos ficaram muito irritados com ele. Assim, os irmãos planejavam se livrar do irmão sonhador. Logo que tiveram oportunidade, eles venderam José para mercadores que iam para o Egito e mentiram para o pai que o irmão havia sido devorado por feras no campo. Jacó, então, chorou muito a perda do filho. José foi então vendido como escravo a um oficial de Faraó e passou a trabalhar na casa dele. Potifar era o seu nome. Por ser José um jovem de boa aparência, inteligente, educado, logo chamou a atenção de Potifar, o qual deixou em sua mão a direção de toda a casa. Mas ele não despertou a atenção apenas do patrão, e sim também da patroa, esposa de Potifar, a qual era uma sem-vergonha, diga-se de passagem, e que, convenhamos, o Potifar era um corno manso. Ele sabia que ela era uma sem-vergonha safada. Você já vai entender por que eu estou dizendo isso. José estava sozinho em um local da casa e, de repente,
Quem chega aonde estava José? Isso mesmo. Aquela sirigaita sem vergonha, seminua, se insinuando para José. Um jovem de 18 anos, na flor da idade, bonito, educado, boa pinta. Sabe aqueles cara bonitão, cheiroso, inteligente, que quando chega, todo mundo olha? Coisas que só tem em filme de Hollywood. Então, ali estava José, ingênuo, mas com os hormônios à flor da pele, pipocando na frente daquela piriguete seminua, se insinuando para ele, sozinho. Não era uma menininha, era uma mulher de verdade, muito sensual. Não pense você que era qualquer mulher, não. Era a mulher. Era uma oportunidade única na vida daquele jovem. Ninguém ia ficar sabendo. E se ficasse, ninguém faria nada, já que o marido, o Potifar, era um corno manso. Você já vai entender o que eu estou dizendo. Pois bem, ele estava ali diante da maior oportunidade da vida de um jovem saudável de 18 anos, com os hormônios pulando, gritando para ele naquela hora. Ela se aproximou dele e ficou se insinuando para o rapaz. Eu vivi isso. Eu sei como é. Eu sei o que José deve ter sentido naquela hora. Só quem já viveu algo do tipo sabe do que eu estou falando. Ela chega bem perto, se aproxima dele com os seus lábios e vai bem perto do rosto dele. Olha nos seus olhos e aqui José toma a postura de um verdadeiro homem, viril, um bárbaro, um guerreiro. Ele olha nos olhos dela e diz: meu senhor, me deu toda a autoridade para colocar a mão em tudo nessa casa. Tudo que é dele é como se fosse meu. E nessa hora, ele, com toda certeza, usou toda a força que existia dentro dele. Então ele falou: mas a senhora não está nessa lista. Eu não poderia fazer isso contra o meu Senhor, nem contra o meu Deus. Que atitude linda que José tomou. A atitude de um verdadeiro homem viril e corajoso, mesmo com tudo a seu favor, mesmo tudo propício a se jogar nos braços daquela mulher, ele resistiu aos seus impulsos. José era um governante nato. Ele governava sobre o corpo dele, sobre as suas emoções. Como eu queria ter tido amigos como José na minha adolescência. Mas eu não tive esses amigos. Eu nasci e cresci no meio do tráfico de drogas e da prostituição. José sai correndo de perto da tentação. José não correu porque não queria aquela mulher. É exatamente o oposto disso. Ele queria ela. Era um jovem, mas ele tinha princípios dentro dele. E ele não podia quebrar esses princípios. Ele preferiu fugir. A palavra nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui é José quem corre e o diabo fica de boca aberta. No livro de Jó diz que ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. José era assim, e quando José foge dali, ele estava se desviando do mal. Talvez agora eu esteja falando para alguém que tem sido tentado a fazer algo que não é certo. Talvez a oportunidade seja muito tentadora. Talvez o momento seja muito oportuno e ninguém vai ficar sabendo. Pelo menos é o que sempre pensamos. Acredite, eu sei como é. Eu já vivi isso, eu já estive na mesma situação de José. Por mais incrível que pareça, eu tinha a mesma idade de José. Eu sei o quanto foi difícil para ele ter que controlar os seus instintos. Nosso cérebro é construído para duas coisas: sobreviver e reproduzir, perpetuar a espécie. O próprio Senhor instalou isso em cada um de nós. Ele diz: cresçam e multipliquem-se sobre a terra. Está gravado em cada um de nós. Não há nada mais forte do que isso dentro do ser humano. Dentro de toda a natureza, existe uma área do seu cérebro que, quando alguém do sexo oposto é atraente, se aproxima de você e se insinua, seja de forma consciente ou inconsciente, essa área é ativada.
E não estou dizendo que isso é motivo ou que realmente vai despertar seu desejo de fazer algo. Mas essa área é ativada para que a espécie continue se perpetuando. É algo natural e involuntário. É preciso ser muito homem e muito mulher para ir contra tudo isso. Você pode dizer: Leonardo, eu não concordo. Não é bem assim. Eu faria desse ou daquele jeito. Acredite, não podemos realmente dizer algo concreto sem viver a situação. Porque existe todo um contexto para que aquilo aconteça. Entenda que o diabo não é bobo, ele não dá ponto sem nó. Você nunca vai viver uma situação dessas se estiver tudo bem, por exemplo, no seu casamento. Você nunca será tentado a isso se seus valores forem contrários a isso. O diabo sabe onde atacar você. Ele sempre vai atacar o seu ponto fraco. E no momento em que você estiver mais frágil, o dia que você não estiver cuidando do seu casamento, não estiver dando atenção para o seu cônjuge, quando você estiver sobrecarregado e se sentindo diminuído na relação, ele vai criar uma situação para que você conheça alguém que vai te dar atenção, vai tratar você com carinho e com respeito. E sutilmente, quando você perceber, você vai estar enredado, porque ele quer acabar com você, com o seu casamento, com a sua família. Vai ser assim com o seu casamento, com a sua saúde, com as suas finanças, com a sua vida espiritual, enfim, com tudo. Ele é astuto e sujo. José sai correndo, mas ela segura sua túnica e grita: chama os guardas. Ela se sentia rejeitada, ninguém nunca tinha feito isso com ela. Aquela mulher exuberante que tinha poder e riqueza, mas não tinha um marido presente. Não tinha um homem de verdade para amá-la. Ela se sentia rejeitada emocionalmente e compensava a sua carência emocional se envolvendo com outros homens. Sim, ela tinha outros homens e seu marido sabia quem era sua esposa. Ele não se importava com isso emocionalmente, eles não estavam ligados. Você pode me perguntar: como você pode saber isso, Leonardo? É muito simples. Se aquele homem não conhecesse sua esposa, se ele não soubesse que ela tinha outros envolvimentos sexuais, ele teria mandado matar José, ao invés de simplesmente prendê-lo. Ele sabia que José era inocente, não podia matá-lo, mas precisava fazer algo para manter as aparências. José tomou uma sábia decisão. José governava sobre o seu corpo, sobre suas emoções e sobre tudo o que ele colocava à mão. Foi assim na casa de Potifar, foi assim enquanto esteve na prisão. Tanto que o carcereiro deu a chave da prisão para José. Tamanho era o governo e a autoridade que reinava dentro dele. E quando ele teve a oportunidade, ele se tornou governador do Egito. Lá estava eu, me preparando para ir dormir. Estava deitado com meus 18 anos, na época fazia judô e capoeira, estava em um bom momento da vida. Como de costume, eu estava lendo antes de dormir. Sempre tive o hábito da leitura. Meu quarto tinha 2 portas, uma delas ficava para a área de serviço. Nessa época, minha mãe havia alugado uma casa de uma senhora e era uma casa bem grande. E foi dividida em 2, onde, pelo meu quarto, tinha acesso a outra parte da casa. Essa senhora, como já tinha uma certa idade, uma jovem de 21 anos morava com ela. Ela era uma mulher muito bonita. Eu, nessa época, era noivo e minha noiva morava em outra cidade, só para que você entenda o que está acontecendo. Algum tempo atrás, minha noiva havia me contado que tinha ido a uma festa e um ex-namorado havia beijado ela nessa festa. Quando ela me contou, eu fiquei, perdoe-me a expressão, mas eu fiquei muito puto, fiquei bravo mesmo, bravo, muito irritado com o que ela tinha me contado. E agora eu estava ali no meu quarto, sozinho. Lembra que eu falei que o diabo nunca vai fazer nada quando você estiver bem? Quando você estiver forte, ele vai arquitetar um plano.
Vão ser várias situações que você vai viver e vai ficar tudo guardado dentro de você. Até que em um momento oportuno tudo começa a se organizar. Tudo começa a se encaixar. É aí que ele coloca em prática o seu plano final. O diabo, vosso inimigo, anda em derredor, rugindo como leão para devorá-los. Um belo dia, você vai se desentender com sua esposa, com seu marido, e vocês vão passar o dia emburrados, não vão se falar direito e vão dormir sem resolver a situação. Mas no outro dia, vão começar a agir como se nada tivesse acontecido, porque vocês vivem juntos afinal e não querem ter que viver brigando. E o tempo vai passar e outras situações diferentes vão acontecer e vai tudo sendo armazenado. Porque não fomos ensinados a resolver a situação no momento em que ela acontece. Mas isso vai sobrecarregando o nosso sistema emocional até que ali estava eu. De repente, a porta que dava acesso à área de serviço se abre. Eu confesso que naquela hora meu coração gelou por alguns segundos. Sabe quando você se assusta e o coração parece que dá uma parada? E você sente o sangue ficar gelado? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que no mesmo instante, o coração começou a acelerar e eu senti o rosto ficar quente. Ela veio caminhando na minha direção e parecia coisa de filme. Acredite ou não. É como se ela estivesse em câmera lenta. Não sei se você já viveu algo do tipo, mas eu era um jovem. Ela era uma jovem sem roupa e bonita. E nós estávamos sozinhos. Ela disse: desculpa eu entrar assim, mas eu não estava conseguindo dormir. Eu olhei para ela e disse: olha só, eu tenho uma noiva, entenda isso. Toda vez que você se posicionar sobre algo, seja firme na sua posição. Do contrário, o inimigo vai continuar te atacando. Quando eu falei isso, ela chegou mais perto ainda e falou assim: sério? Mas ela não está aqui agora. Eu confesso que nessa hora eu tremi dos pés à cabeça. Foi uma sensação terrível. Aí eu caí na besteira de dizer para ela que a minha noiva morava em outra cidade, mas que no final de semana eu iria ver ela. Eu não conhecia a história de José. Se eu soubesse da existência de José naquela hora, eu também teria saído dali correndo. O diabo não vai desistir até conseguir o que ele quer. Ele tentou atormentar Jesus também. Jesus estava no deserto 40 dias sem comer. Então, o coisa ruim vem para tentar Jesus. Ele sempre vai esperar você ficar sozinho, fraco, com fome, confuso, com medo, com dor, aflito, desesperado, sem dinheiro. Ele vai te oferecer um programa, um gole, um jogo, um baseado, um flerte, um vídeo proibido na madrugada, uma propina, um suborno, enfim. Isso tudo só vai aparecer para tentar você. Mas a palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque está escrito. José diz: eu não posso ficar aqui, e saiu correndo. Eu não sabia nada disso naquela época. Eu não saí correndo. Não repreendi o diabo com as escrituras. Naquela hora, eu só conseguia olhar para ela como um lobo diante de uma ovelha. Mas ela falou algo que estremeceu meu coração. Ela disse: relaxa, ninguém vai ficar sabendo. Nessa hora, eu senti minhas pupilas se fecharem e, como se uma descarga elétrica percorresse meu corpo, eu recobrei a consciência. E aquela frase ecoou na minha mente: ninguém nunca vai ficar sabendo. Ninguém nunca vai ficar sabendo. Eu olhei para ela e disse: você está enganada. Tem alguém que vai ficar sabendo e vai me atormentar o resto da minha vida. A minha consciência. Ela nunca mais vai se esquecer desse dia. Me desculpe, mas é melhor você voltar para o seu quarto.
Ela se virou e saiu correndo. Eu nunca mais na minha vida eu vi aquela mulher. Eu não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido a história de José, mas sabia que aquela era a coisa certa a se fazer. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, que você possa refletir em tudo que eu falei para você nesse vídeo, que você, diante de todas as situações da sua vida, possa orar a Deus, se colocar na presença do Pai, clamar pelo Espírito Santo para que Ele oriente você, para que Ele fortaleça você. Procure aprender com os erros de outras pessoas e também com os acertos. Não espere para que o diabo venha tentar você, para que você venha a cair. Ele só quer destruir você. Se coloque nas mãos do Senhor e a vitória é certa. Eu peço que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curta e compartilhe os vídeos. Ajude esse canal a crescer, isso só será possível com a sua ajuda. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.